Bom, eu sou José Carlos, eu já tô, eu acho que eu já faço parte até do público, né? Que eu estou com 66 anos, então eu já faço parte aí do público da longevidade, né? Até por vivência, né, pessoal. Mas eu sou acadêmico, né? Eu sou professor, sou FEANO, né? Porque eu fiz toda a minha graduação lá na FEA. E aí, concluindo o doutorado, então, eu peguei e direcionei toda a minha atividade no começo para estudo de varejo, depois eu peguei e comecei a abrir o leque para outras atividades. Hoje, eu tenho uma atividade muito focada em cursos, né? Dou aula em algumas instituições, como o Einstein, como a FIA, como a FIP, como a USP Exalc, PSEG. Então, eu estou em algumas instituições. É, Tenho trabalhado muito com consultoria também, geralmente na área financeira, na área de tributos, na área de formação de preços. Então, isso é que eu tenho tido assim um foco um pouco mais direto. E a gente acaba tendo um pouco da visão do problema do envelhecimento, inclusive porque há um tempo atrás eu fui diretor de finanças e contabilidade de uma instituição previdenciária pública. E aí eu tive a oportunidade de entender um pouquinho o que é esse problema num órgão, numa prefeitura, né? E no caso de uma prefeitura, você tem uma situação muito interessante, né? Porque a lei do INSS, ela fez com que os órgãos de previdência tivessem que assumir as aposentadorias, coisa que não acontecia antes. Antes a Previdência só cuidava das pensões, então veio aquela lei lá, se eu não me engano, de 2008, que mudou o INSS e fez com que os órgãos de, de Previdência tivessem que assumir as aposentadorias. E isso criou um rombo enorme, porque, obviamente, todos aqueles aposentados que antigamente recebiam direto da municipalidade passaram a receber do Instituto de Previdência. Então, o Instituto de Previdência ficou deficitário, assim, uma barbaridade, está assim até hoje. Faz 15 anos que eu tive esse cargo e isso não se resolveu, Hum. né? E eu sei porque eu tenho contato com as pessoas e o que acontece na realidade, né? Vocês sabem que o funcionário público, tanto municipal quanto estadual quanto federal, já não goza mais do benefício da aposentadoria integral desde 2003. Só que as pessoas que ingressaram antes de 2003, elas têm direito adquirido. Portanto, até que todas essas pessoas morram e seus descendentes morram também, você vai ter essa curva ainda ascendente. Ela vai chegar num ponto de limite máximo e depois ela vai começar a decrescer. E, de acordo com os cálculos atuariais que nós tínhamos feito na época, esta conta ia zerar em 2075. Portanto, ainda tem mais 50 anos para que isso seja, para que exista esse déficit. A partir daqui uns 20 anos, 25 anos, ela começa a decrescer para ela zerar daqui 50 anos. Então, eu acho que isso, eu estou contando esse caso até porque eu acho que isso se insere um pouco na realidade que nós estamos discutindo agora. Quer Uhum. dizer, a questão financeira que permeia essa problemática, porque ela envolve uma questão estatística, uma questão atuarial, e isto é que vai acabar determinando o comportamento financeiro desse mercado, né? Então, basicamente, a gente acaba vendo quais são as consequências que isso acaba acarretando é, na questão do aumento da expectativa de vida, consequentemente da longevidade, e o que isso vai representar em termos nas contas públicas, quando a gente estiver falando num órgão público, ou no INSS, que acaba tendo uma situação muito semelhante. Eu me deparo hoje com a pressão, né, de um mercado que está totalmente instável, que é esse cenário atual que a gente vê
eu diria não só do Brasil, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. E eu, enquanto uma pessoa de 65 anos, que tenho uma pressão do mercado de não me inserir mais, de ter preconceito. Eu tenho uma pressão do mercado de não ter uma aposentadoria que me permita poder trabalhar com coisas só que eu goste ou não goste, né? Como é que a gente vive esse cenário todo pensando nisso e na longevidade? Já estou entrando aí no. Poxa vida, você me colocou uma questão de prova essa, viu? De prova difícil, viu? Mas, veja, eu acho que essas questões, elas não começaram agora. Eu acho que isso veio acontecendo com o passar do tempo. Eu diria, o Brasil, vamos começar falando do Brasil, né? O Brasil é um país que tem algumas peculiaridades, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo a gente assistiu um fenômeno que aconteceu lá no passado, estou voltando aí uns 50 anos atrás, que foi você estabelecer um mecanismo de correção monetária que acabava mascarando o sentido da depreciação monetária. Qual era o problema? Então você tinha uma inflação de 10%, você corrigia o salário em 10%, as coisas subiam 10%, e, em tese, as coisas caminhariam normalmente. E assim foi durante algum tempo. Só que esse mecanismo tem dois problemas. O primeiro problema é que há um descompasso entre a velocidade com a qual as correções são feitas. Então, o salário demora mais para corrigir do que os alimentos, que demora mais do que outros ingredientes que compõem a cesta de consumo das pessoas. O que acaba acontecendo? O salário vai se defasando em relação aos bens. Então, as pessoas vão tendo cada vez mais dificuldade de adquirir esses bens. O mecanismo de correção monetária criou uma situação muito é, perversa, porque ela acabou se constituindo num imposto muito alto para as pessoas. Porque a hora que você tem 30% de inflação e você tem uma correção monetária que não corrige os 30%, você vai ter uma perda enorme mês após mês. Vou dar um exemplo muito, muito fácil que muita gente acompanhou isso. Na época da correção monetária elevada, antes de 1994, portanto, década de 80, as pessoas que compravam imóvel pelo sistema financeiro de habitação, elas tinham a prerrogativa de comprar o imóvel pagando aquilo que a gente chamava P vezes N. Então, o que era? Você tinha o valor da prestação e a quantidade de prestações que você tinha para pagar. Então, quando você comprava imóvel, o imóvel custava X, você pegava e ia pagar ele em 10 anos, então você ia ter 120 meses para pagar, você ia pagar um valor de prestação. Esse valor de prestação, se houvesse uma correção monetária, você corrigia o valor do imóvel e corrigia o valor da prestação. E esta conta, lá na centésima, vigésima prestação, fechava, zerava a conta. Então, o sistema, matematicamente falando, ele era perfeito. Só que, o que aconteceu? Quando a inflação começou a subir demais, a correção monetária do imóvel não correspondeu mais à correção monetária da prestação, porque o salário não acompanhava. Então, alguém teve a ideia de fazer com que o valor da prestação do imóvel fosse corrigido pelo salário, enquanto a correção da dívida era corrigida pela inflação. Obviamente que isso desmoronou o sistema. Por quê? Porque quando chegou no final do contrato, lá na centésima, vigésima prestação, o saldo devedor era enorme, porque a prestação não cobria mais aquele valor que ela tinha que cobrir. E ela só cobriria se ela tivesse sido corrigida no mesmo índice que foi corrigido o imóvel. Só que se ela tivesse sido corrigida no mesmo índice que foi corrigido o imóvel, as pessoas não iam ter condição de pagar. Então, esse foi um subterfúgio que acabou condenando o sistema. O
sistema acabou quebrando lá na frente. Então, arrumou-se uma saída que acabou destruindo o sistema como um todo. Tanto que o que era aquele fundo de compensação e valorização salarial? Foi exatamente um buraco enorme que depois os bancos entregaram para a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal engoliu isso com casca e tudo. E quando eu falo a Caixa Econômica Federal engoliu com casca e tudo, significa que a sociedade como um todo absorveu. Porque nós acabamos pagando isso de alguma maneira. Então, o problema inflacionário é um problema extremamente perverso. Com o Plano Real, a gente deixou de ter aqueles índices malucos de correção monetária, porém, hoje, o que vem acontecendo depois? Os juros reais cresceram muito. Então, quem aplica dinheiro sabe que você vai ter aí um rendimento de digamos, 12, 13% ao ano. Se você toma dinheiro emprestado, você vai pagar no mínimo 50%. Então, esse spread bancário é gigantesco. Por isso que os bancos hoje ganham muito dinheiro. 71% do lucro do Itaú decorre de juros. 71%. É muita coisa. E o Itaú é o banco que tem o maior lucro, a maior lucratividade bancária do país. Então, eu estou colocando essas coisas para que a gente possa inserir este contexto dentro daquilo que a gente vive. Por quê? Porque as pessoas envelhecem, elas acabam ficando alijadas no mercado de trabalho que hoje as deixa de lado, e elas acabam tendo que se sustentar através ou de INSS, quando possuem, ou da ajuda de parentes, quando estão dispostos e podem fazer isso. Então você tem uma situação dramática tendendo a piorar. É pior. Por quê? Tendendo a piorar. Porque a natalidade está decrescendo e a idade está subindo. Então, esse déficit que o governo assume vai sendo cada vez maior. E aí, a gente assiste uma questão política interessante, que é o governo, por exemplo, e eu, quando falo essas coisas, eu não ideologizo as questões, porque eu analiso sempre do ponto de vista técnico. Então, para mim, não é tão importante qual partido A ou B. O importante é a gente entender que você precisa ter políticas públicas que deem suporte e assistência para a população, e isso custa. Então, quando as pessoas falam, não, que o governo precisa reduzir o déficit público, tá certo, precisa reduzir o déficit público, mas veja, de onde vai sair essa redução? Ou você vai aumentar a arrecadação de algum jeito, ou você vai ter que cortar as despesas de algum jeito. E aí entra uma série de interesses, uma série de nuances, para que você consiga mexer digamos, alterar essa equação perversa que constitui a situação real. Então, se a gente olha pelo lado da necessidade, vamos dizer assim, da gente ter, por exemplo, né, como você começou dizendo, Eliane, se a gente for olhar, bom, o teto do INSS não é suficiente para fazer com que as pessoas tenham uma sustentabilidade adequada. Então, como é que nós vamos fazer para aumentar esse teto? De onde é que... Porque a gente está falando em grandes números. E às vezes as pessoas falam, não, porque você tem que tributar os mais ricos. Isso não é solução. Primeiro, porque os mais ricos aqui no Brasil não são tantos assim. Então, mesmo que você confiscasse toda a riqueza desse pessoal, você não ia resolver grande coisa. Tá? Porque os números, quando a gente fala em previdência, nós estamos falando em números muito maiores. Então, estamos vivendo uma equação muito difícil de solucionar. Então, eu fiquei pensando hoje, quando a gente começou a trabalhar o tema, quando eu fui ler as suas perguntas e quando eu fui ver qual seria o caminho que a gente poderia dar para essa conversa, eu fiquei pensando muito nisso. Eu levantei, primeiro, as questões de tecnologia. O que a tecnologia está ajudando?
Será que a tecnologia está ajudando as pessoas a conseguirem mais empregos na terceira idade? Ou será que a tecnologia está fazendo com que as pessoas tenham um suporte melhor para seu envelhecimento? É uma questão a ser respondida. Sabe, do ponto de vista de tecnologia, eu sei que hoje, ó, inteligência artificial, você tem telemedicina, você tem relógio inteligente que avisa as pessoas que estão com problemas, você tem via redes sociais que fazem com que as pessoas não vivam na solidão. Você tem uma série de recursos tecnológicos que podem ajudar. Mas aí cabe uma pergunta: quantas pessoas têm acesso a essas coisas? A partir de uma determinada camada, sim. E o resto da população? É onde entram as políticas públicas. É onde entra a distribuição de remédio grátis. É onde entra o suporte que o país precisa dar. E aí, quando as pessoas. Eu sempre sou muito resistente a comparar Brasil com Europa. Eu gosto de comparar o Brasil com os Estados Unidos. Essa é uma comparação muito mais pertinente, pela história dos dois países. Agora, um país europeu com 500 anos e 50 milhões de habitantes e uma renda per capita 10 vezes maior que a nossa, não é uma comparação muito válida. Muito embora esses países também estejam enfrentando o problema de aumento da longevidade da mesma maneira. E também estão tendo um decréscimo na taxa de natalidade da mesma maneira, mas com efeitos muito diferentes. Digamos que os mecanismos de, digamos assim, para mitigar esse tipo de problemas nesses países são muito maiores, né, do que no Brasil. E em outros países que a gente pode comparar, né, que a gente também acha situações piores do que a nossa. Eu vejo muita necessidade nessa área, José, principalmente o pessoal da área da saúde não sabe. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de lidar com a parte financeira, né? Vários profissionais dentro da área da saúde. E aí eu me pergunto, né, como é que a gente vai fazer daqui para frente, visto que a gente não tem mais essa segurança, né, da previdência social, e como é que, o que que a gente faz, né? O que a gente faz agora? Para onde que a gente Olha, corre? eu sempre digo, eu falava brincando para os meus alunos assim: ah, todos os livros de educação financeira que você compra, eles falam a mesma coisa. O que que eles falam? Eles falam o seguinte: gaste menos do que você ganha, aplique a diferença. Daqui a um tempo você vai ter acumulado uma fortuna. Dependendo do tamanho da poupança, essa fortuna vai ser maior ainda, certo? Isso é mentira? Não, isso é absolutamente verdadeiro. Se você fizer isso, deverá acontecer isso. Então, Pai Rico, Pai Pobre, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tem vários livros que falam isso, sabe? Muitos deles eu conheço até os autores, como o Gustavo, por exemplo, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Conheço, estudei com ele, conheço muito cara, um cara que teve muito sucesso escrevendo livro e dando palestra. Então, e o que ele fala na palestra? Sempre a mesma coisa. Ele dá uma dourada na pílula porque ele fala também que você não pode só se sacrificar, você tem que se dar um pouco de lazer, etc. Então ele dá uma suavizada no discurso dele para poder ser melhor aceito pelas massas, né? Agora, eu sempre digo para a pessoa o seguinte: tá, tudo bem, legal, é verdade isso. Você não pode dizer que isso é mentira. Isso é absolutamente verdadeiro. A questão é, você tem dois problemas aí. Primeiro, você tem o problema emocional. Às vezes, a gente precisa se fazer alguma coisa para si mesmo. E às vezes fazer alguma coisa para si mesmo implica gastar um dinheiro que nem sempre eu tenho. É atender o emocional. Você mora num prédio de apartamento, você estaciona o carro na garagem, seus vizinhos todos trocaram para um carro novo e você não. Aí você fala, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Isso, sabe, é uma coisa que bate, não é nem consciente isso. Muitas vezes não é consciente.
você se sente defasado em relação ao meio em que você vive. Você, de repente, liga a televisão e vê uma propaganda de um financiamento que vai pagar tanto no seu carro e você se mete nessa enrascada. Mas você atendeu uma necessidade emocional que você tinha naquele momento. Então, eu acho que a grande briga é você conseguir ter uma disciplina tal que você consiga passar incólume por esses valores que às vezes a gente tem e que não consegue se livrar deles. E não dá para dizer que a pessoa está errada, porque ela está atendendo uma necessidade que ela tem. Então, é o que a gente sempre coloca, fala assim, olha, a questão financeira é importante, mas como é que eu digamos assim, me acomodo com relação a isso? Às vezes os financeiros falam assim, se você ficar juntando dinheiro da prestação do carro que você comprou, na metade do tempo você compra o carro à vista. É verdade. Só que tem um detalhe, eu tenho que esperar metade do tempo para ter o carro. Eu quero isso? Nem sempre eu quero isso. Então, como é que você acomoda essas emoções? Eu acho que a educação financeira passa precisamente por saber como administrar essas emoções. Portanto, ela não é tanto número. O número é a parte mais fácil. Eu ganho 10, gasto 8, guardo 2. Essa é a parte fácil. Às vezes o 10 não é fixo, porque eu tenho um trabalho que eu tenho rendas variáveis, por exemplo. Às vezes ganho mais, às vezes ganho menos. Então eu preciso saber administrar isso também. A questão é colocar essas duas coisas na balança e ver como é que está o meu equilíbrio financeiro. E hoje, este equilíbrio financeiro não é uma coisa fácil de fazer. Eu dei uma palestra recentemente para uma igreja, e esse era o tema que eles queriam. Eles queriam que eu ensinasse os fiéis como fazer para economizar dinheiro. Veja que tarefa difícil. Muito difícil, né, você falar, mas as pessoas, pelas perguntas que elas mandaram, eu senti que elas estavam entendendo o que eu estava dizendo. Quer dizer, é muito da gente isso. Quer dizer, você precisa se conhecer muito bem e você saber onde é que estão as suas potencialidades e os seus limites para você poder fazer as coisas. Caso contrário, não funciona. Nós temos uma população muito carente. A gente está num nicho que a gente não precisa se preocupar com muita coisa que as pessoas às vezes têm, né? É só você andar pelas ruas que a gente vê essa realidade, né? A gente vê a nossa realidade. Então, eu acho que a gente deveria, sim, considerar um pouco essas questões quando a gente fosse analisar certas medidas que são tomadas ou que se tenta tomar. Porque a política é um jogo de interesses, tá? Agora, sem dúvida nenhuma que a gente deveria apoiar aquelas iniciativas que olham com um pouco mais de carinho para essa população extremamente carente que nós temos. Isso eu acho que é uma coisa que deveria fazer parte do nosso DNA, do nosso conteúdo. Então, a minha provocação seria essa, seria a gente relativizar a nossa problemática em favor de entender um pouco a problemática de quem está numa situação muito pior que a nossa e que precisam de assistência, né? E dentro do... Agora, vocês imaginam o problema da longevidade para essas pessoas, né? Então, quer dizer, é uma situação muito mais, digamos assim, é mais acentuada, né? Pior ainda, né? Então, mas para vocês também não falar, puta, mas esse cara só vem deixar a gente deprimido aqui, não. Eu acredito que a gente vai solucionar todos esses problemas. Pode ser que a gente não veja, né, Eliane, porque a gente já tem uma certa idade, mas eu acho que a trajetória, se a gente for olhar a história, a gente vai ver que a gente evoluiu bastante e a gente tende a evoluir cada vez mais. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição quando vocês sentirem que a gente pode ser útil de alguma maneira. Vai ser um imenso prazer para mim.